Eu amo esse tema de temperamento. Primeiro porque faz parte da nossa estrutura, né? Mineral, os temperamentos. Todos nós nascemos com o nosso temperamento. Isso eu acho também fantástico. Só que à medida que a gente se conhece, a gente entende qual é o nosso temperamento predominante, quais são os outros que estão ali também junto. A gente consegue até prever problemas e situações que são muito características e típicas do nosso temperamento. Então, por isso que esse conhecimento, esse assunto, ele é maravilhoso. Inclusive, eu recebi uma pergunta lá nos stories do Instagram sobre esse tema do café. A pergunta é a seguinte: qual o maior desafio do temperamento colérico? Esse é o meu temperamento predominante, então assim, eu posso falar não só tecnicamente, pelo fato de estudar e dar aulas sobre esse tema, mas pelo fato de viver as alegrias e dificuldades de ser colérica. O maior desafio do temperamento colérico é o orgulho, porque o temperamento colérico, ele é um temperamento que ele tem como força a coragem, a autoconfiança. Quem que não quer ser autoconfiante, ser cheio de coragem? Agir apesar do medo, só que a linha é muito tênue para ele não se perder nessa autoconfiança e descambar para o orgulho. E assim, lembra que sempre os temperamentos são formas de nós vermos e percebermos e nos movermos no mundo. Então, se eu sou uma pessoa extremamente autoconfiante, eu entendo que se eu fizer o que precisa ser feito, eu vou alcançar meus objetivos. Eu tenho essa objetividade para conseguir ver o que precisa ser feito e ir atrás. Se eu não tenho um equilíbrio, e sempre nos temperamentos é importante entender isso, que não existe temperamento melhor do que o outro, que todos os temperamentos têm pontos de força, como no caso do colérico é essa coragem, mas o calcanhar de Aquiles é o orgulho. Que aí o que é orgulho? Arrogância, prepotência. Então, por exemplo, no visagismo, os temperamentos eles se expressam, eles comunicam através da nossa imagem. Uma pessoa que é muito colérica e que ela não tem esse cuidado com o orgulho, ela pode comunicar uma altivez, uma intransigência, uma inflexibilidade. O maior prejuízo disso, a gente pensa, logicamente, que é insuportável você conviver com uma pessoa assim. Uma frase que a gente usa muito no visagismo, que o sanguíneo, ele se acha e o colérico tem certeza que ele é. Então soa até como arrogante, né? Nossa, a pessoa, ela tem certeza que ela é. Só que é assim, de certa forma. Qual o perigo nisso? Se a gente for parar para analisar, se a gente não estiver trabalhando a nossa espiritualidade, se a gente não estiver se voltando para si e vendo que a gente está aqui para servir o outro, para tornar o mundo melhor, o nosso e o do nosso entorno, a gente pode se tornar uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito arrogante, muito intransigente, de achar que só a nossa maneira de ver, só o nosso ponto de vista é certo e que todo o resto da humanidade ou todos os outros temperamentos, coitadinhos, tô vivendo engano. O colérico, quando ele não está em equilíbrio, ele tem essa tendência de se achar superior ao resto. Então ele é o dotado desses poderes que tornam ele capaz de conseguir qualquer coisa e os outros têm dificuldade talvez de entender. E olha como isso é arrogante, olha como isso é. Quem quer conviver com uma pessoa assim? Então é um temperamento que tem características de força muito positivas, eu acho necessárias para qualquer um, mas que também é muito tênue a linha que divide essa autoconfiança da arrogância de se achar autossuficiente, de se achar ao ponto de que não precisa necessariamente do outro, de que só o ponto de vista dele é o correto. E é interessante que o colérico, ele é admirado por o lado da força, da coragem, da perseverança, da persistência, mas ao mesmo tempo ele pode ser repudiado pelo orgulho, por essa falta de humildade. Então, às vezes, todas aquelas características positivas ele pode botar a perder em função desse desequilíbrio. Então, por que é maravilhoso a gente entender, ok, sou colérico,
Então eu tenho que entender que nesse temperamento em especial eu tenho uma grande vantagem em relação a isso. Os temperamentos vêm de temperos, então vamos pensar em termos de tempero mesmo. Eu tive um tempero muito bom que me dá coragem, coisa e tal. Mas o que acontece? Pimenta, eu adoro pimenta, isso é muito colérico. Então a pimenta, ela aquece, né? Se você exagera na pimenta, você queima. Então se a gente pensa enquanto temperamentos, enquanto temperos, o que eu estou fazendo com esse meu temperamento? Será que eu estou usando ele na medida certa para num alimento dar sabor, dar força, que a pimenta faz isso, ela dá força? Ou eu estou estragando aquele alimento? Estou deixando ela completamente sem sabor, roubando todos os sabores, porque só tem pimenta que só queima. Então, o temperamento colérico, ele tem uma grande coisa positiva, assim como todos os outros, mas também, se ele não se cuidar, se ele não cuidar com orgulho, ele acaba se prejudicando muito. E como trabalhar isso, né? E como perceber isso? Veja os seus resultados. Para o colérico, em especial, é muito difícil ele ter essa autopercepção. Na maioria das vezes, ele acha que ele está acima do bem e do mal, então inatingível. Então, sempre quando alguém me pergunta em termos de fazer algum procedimento, então a pessoa, por exemplo, ela quer ativar mais o temperamento colérico ou não, o que eu posso fazer na prática? Antes da questão da imagem, o que eu posso fazer? Me tornar consciente que é muito melhor ser humilde, que eu estou aqui para servir. Então, assim, se eu me acho muito inteligente, se eu me acho muito capaz de fazer as coisas, o que eu tenho feito para servir o outro? O que eu tenho feito? Isso daí para o colérico é bom para ele se situar. Porque o colérico ele tem muito a postura da liderança. Mas eu enquanto líder ou não líder, o que dentro do meu núcleo eu tenho feito para servir o outro? Eu tenho buscado mais ser servido ou tenho feito também o serviço? Então, assim, o ponto principal é trabalhar. Então, se eu, enquanto colérica, eu quero evoluir, eu tenho que servir mais o outro. Tem uma tarefa que eu gosto de passar sempre nos meus desafios, que a pessoa tirar um dia. Isso daí não precisa ser um dia, pode ser fazer para sempre, mas em um dia especial ela vai fazer tudo o que cair na mão dela, tudo que for possível para tornar a vida de outra pessoa melhor. Então, assim, saiu de casa, vai dar bom dia, vai segurar a porta, vai abastecer o carro, vai olhar o nome da pessoa. A gente pode dizer, poxa, mas daí já deveria ser habitual fazer. Mas, infelizmente, isso não é habitual. E eu sei disso porque quando eu passo essa tarefa, as pessoas, elas, no final do dia, elas dão um retorno, um feedback de sentimento de gratidão, de se sentirem bem por terem feito coisas assim tão simples como ajudar alguma pessoa. E você pode ajudar, às vezes, mandando uma mensagem, às vezes fazendo uma ligação. Tem muitas formas, né? Nós somos seres criativos que temos inúmeras formas de fazer isso. Então, resumidamente, como é que o colérico trabalha isso? Sendo mais humilde e servindo mais o outro, procurando ser mais útil. Então, moral da história, todos os temperamentos têm os seus desafios, tem as suas virtudes, e quando a gente entende isso, a gente consegue viver realmente, não apenas sobreviver, mas viver, existir, fazer a diferença na vida das pessoas. E nós, nos próximos cafés, vamos estar falando dos outros temperamentos. Inclusive, se tiver alguma dúvida específica, alguma dificuldade em relação a algum temperamento, pode colocar nos comentários que eu vou, com certeza, trazer esse tema para o café.